Bom, então hoje nós vamos começar o capítulo 16 do Missionários da Luz. Nós já estamos quase chegando aqui no final do livro, né? O capítulo 16 se chama Incorporação. No capítulo 15, a gente viu o fracasso, né, de uma reencarnação. Aquela tentativa e, infelizmente, né, por uma série de problemas, aconteceu a impossibilidade da reencarnação daquele espírito. E isso a gente sabe que acontece com uma certa frequência. Mas nós já vimos nesse livro, né, muita coisa com relação às influenciações espirituais, a comunicações mediúnicas que são até a materialização, a psicografia, o preparo para as reencarnações, todo o processo de cuidado. E aí, por último, a questão do fracasso. E hoje nós vamos ver um caso específico, o André Luiz vai acompanhar um pouquinho mais diretamente o fato que acontece na maioria das reuniões mediúnicas, onde o médium recebe um espírito, e o que é chamado aqui de incorporação. Né? Então, um espírito se serve de um corpo para poder passar uma mensagem, para poder se comunicar com o mundo aqui dos encarnados. Então vamos lá. Capítulo 16, Incorporação. Prosseguindo em meus estudos sobre os fenômenos mediúnicos de variada expressão, sempre que meus serviços habituais me permitiam, regressava à crosta aprendendo e cooperando no grupo em que Alexandre funcionava na qualidade de orientador. Então, a questão da reencarnação, propriamente, o André Luiz concluiu, né, aquele aprendizado. Mas ele continua trabalhando no nosso lar e, como ele está falando, em várias oportunidades ele ainda vem com o grupo do Alexandre para poder colaborar e continuar aprendendo. Minha frequência, porém, em virtude das obrigações por mim assumidas em nossa colônia espiritual, não podia ser assídua, razão porque procurava aproveitar as mínimas oportunidades a fim de enriquecer as minhas experiências. Então imaginem, né, que o André Luiz tinha bastante afazeres no nosso lar. É que ele também está acompanhando. Então, e por conta da quantidade de afazeres, ele não podia estar sempre acompanhando o Alexandre. Então, isso faz a gente já pensar também na questão do que a gente pensa, muitos pensam, né? Imaginam, depois da morte, que vai descansar. Né? Olha a quantidade de afazeres que ele, o André Luiz, que é um espírito que está em evolução, também em aprendizado, está fazendo, a quantidade de compromisso que ele tem ali no mundo espiritual. Numa das reuniões a que compareci, um dos cooperadores de nossa esfera aproximou-se do compassivo instrutor e pediu humilde. Nossos companheiros encarnados, em solicitações sucessivas, insistem pela vinda do irmão Dionísio Fernandes, atualmente recolhido, como sabeis, numa organização de socorro. Então, só para a gente entender, um espírito ali nessa reunião, que o André Luiz estava ali na crosta, veio conversar com o Alexandre, né, com o instrutor dele. E aí, falando para o Alexandre que vários encarnados estão pedindo a presença desse Dionísio Fernandes, que está recolhido numa organização de socorro ali no plano espiritual. Então, é o que acontece muitas vezes, por exemplo, num caso de pessoas que têm contato com uma casa espírita, ou conhecem uma casa espírita, ou frequentadores de uma casa espírita, e alguém morreu, alguém desencarnou da família, ou alguém conhecido, muito querido. E essas pessoas queriam notícias do Dionísio. E é o que está acontecendo. Então o Espírito está falando para o Alexandre. Tem muitos pedidos para que o Dionísio compareça num trabalho mediúnico para poder dar, né, uma comunicação e isso tranquilizar isso de certa forma. Porque nós temos essa questão. Né? Quem participa mais de um trabalho mediúnico sempre fica naquela, né? Puxa vida, tal pessoa, como é que será que ela tá? Seria bom uma comunicação dele, né? Como da mesma maneira que para nós, por exemplo, que frequentamos o João Estela, é uma felicidade incrível receber o seu João Estela lá para poder nos continuar informando ou falando, dando suas palavras, né, de incentivo, de verdade e tudo mais. E é o que estava acontecendo, estavam pedindo a presença desse Dionísio. Mas olha como
não é tão simples assim, né? É preciso pedir permissão, é preciso pedir que seja possível isso. A gente faz orações, a gente pede ao alto, mas nem sempre acontecem essas comunicações. Alegam que a família se encontra inconsolável, que haveria conveniência na visita dele e que seria interessante ouvir o antigo companheiro de lutas doutrinárias. Então, olha aqui, ó, a família está inconsolável e era um amigo de lutas doutrinárias, quer dizer, era um trabalhador da casa espírita ou do movimento espírita, que muitos ficariam felizes de ouvir a palavra dele novamente, né? Para tranquilizar a família e para poder dar esse incentivo aos amigos que ficaram ainda encarnados. Enquanto Alexandre ouvia em silêncio, o colaborador simpático prosseguiu depois de ligeira pausa. Estimaríamos receber a devida autorização para trazê-lo. Poderia incorporar-se na organização mediúnica de nossa irmã Otávia e fazer-se ouvir de algum modo diante dos amigos e familiares. Então, olha isso, é exatamente isso que está pedindo. Mas para que a gente entenda que não basta a gente querer que uma pessoa que já se foi entre em contato com a gente. Os próprios espíritos estão pedindo autorização para poder levar esse espírito, para que ele se incorpore, né? Então, como a gente viu, o capítulo se chama incorporação. Então, esse é o fenômeno que se dá quando um espírito incorpora num médium e se comunica através das cordas vocais do médium, né? Do aparelho, né? De fala do médium. E é isso então que esse irmão está pedindo para o Alexandre. E o Alexandre ouvindo atenciosamente. O mentor pensou durante alguns momentos e redarguiu: Não tenho qualquer objeção pessoal em face da providência que você sugere, meu caro Euclides. Então, olha aqui, está falando assim: eu, Alexandre, não tenho qualquer objeção, meu caro Euclides. Oi, Nona, boa noite. Nós já começamos aqui. Oi, Vamos indo, depois você pega o comecinho, tá bom? tá bom. É Então, que, não, mas não tem problema. Então tá aqui, bom. o Alexandre respondendo para o Euclides é que por ele tudo bem. Mas olha assim o que ele continua falando. Entretanto, embora se constitua o nosso grupo de cooperadores encarnados de excelentes amigos, não os vejo convenientemente preparados para o integral aproveitamento do feito. Olha que interessante, isso faz a gente pensar em uma série de coisas. É uma casa espírita onde tem trabalhadores que são excelentes amigos trabalhadores da casa espírita, mas olha o que o Alexandre está falando. Mas eu não vejo eles convenientemente preparados para o aproveitamento desse feito. Sobra em quase todos eles, na investigação e no raciocínio, o que lhes falta em sentimento e compreensão. Então, olha isso, né? Falando que os trabalhadores daquela casa espírita têm um espírito muito grande de investigação e raciocínio. Quer dizer, questiona, fala, conhece, mas sentimento e compreensão é algo que naquele grupo ainda não está tão desenvolvido. Então não basta ser uma casa espírita, não basta ter conhecimento do espiritismo para que a gente esteja, por exemplo, preparado para determinadas comunicações. É o que o Alexandre está falando aqui. Então sobra em quase todos eles. São amigos excelentes, o Alexandre está falando. Mas sobra investigação e raciocínio. E lhes falta sentimento e compreensão. Colocam a pesquisa muito acima do entendimento. E como você sabe, as organizações mediúnicas não são filtros mecânicos. Além disso, Dionísio conta com reduzido tempo em nossa esfera. Olha aqui, outra questão que o Alexandre está falando. Faz pouco tempo que o Dionísio desencarnou. O grupo não está preparado para receber, porque eles não têm ainda
a compreensão elevada, e o Dionísio ainda está há pouco tempo aqui com a gente. Talvez ele não esteja também em condições. Ainda não pôde nem mesmo retirar-se do asilo que o acolheu em nosso plano. Ele está acolhido no plano espiritual. Então tá sendo claro aqui, né? Então é um espírito que não está no umbral. Ele está acolhido num plano de socorro. Mesmo que seja numa faixa umbralina, ele está num ambiente de socorro, num hospital ali. Mas olha, o Alexandre está falando, ele ainda nem conseguiu se retirar desse asilo que o acolheu. Adicionemos a esses fatores a intranquilidade da família, pouco observadora da fé viva, a diferença de vibrações da nossa esfera a que o nosso amigo procura adaptar-se presentemente, a profunda emoção nele com essa reaproximação, talvez prematura, a instabilidade natural do aparelhamento mediúnico e, possivelmente, concordaremos com a inoportunidade de semelhante medida. Então, Alexandre, educadamente, né, com todo carinho, ele explicou que, apesar de serem pessoas que estão sofrendo, que estão pedindo, que são pessoas de bem, talvez ainda não seja bom que o Dionísio venha e dê uma comunicação. Então, nos capítulos antigos, nos livros anteriores, que a gente já estudou, a gente viu que nem todos têm autorização para vir se comunicar, ou por parte de uma falta de preparo do espírito que desencarnou, ou por uma falta de preparo dos que estão ali para receber a mensagem. E no caso aqui, o Alexandre está falando justamente isso. É um caso que nenhum dos dois lados está perfeitamente pronto para que aconteça esse momento. Euclides, o interlocutor, então Euclides que era quem estava falando com Alexandre, advogando o pedido veemente do círculo, não se desencorajou e insistiu. Então, apesar do Alexandre explicar tudo aquilo, o Euclides ainda insistiu. Reconheço que a vossa palavra é sempre ponderada e amiga. Concordo em que não alcançaremos o objetivo desejado. Então, olha isso, ele sabe que talvez não exista um preparo. Assim, ele sabe que talvez não seja para concluir tudo o que poderia acontecer numa comunicação como essa. Então, concordo que não alcançaremos o objetivo desejado. Todavia, reitero-vos a solicitação. Ainda mesmo que o fato não ultrapasse a feição de simples experiência. Então, ele está pedindo, mesmo que seja só para mostrar para a família que ele está ali. Pode ser que eles não entendam tudo mesmo, mas só para dar um certo conforto. É que existem irmãos esforçados aos quais muito devemos aqui no trabalho do bem diário ao próximo sofredor, e sentiríamos felicidade em demonstrar-lhes o testemunho do nosso reconhecimento e estima sincera. Então, vocês entenderam por que, que esse Dionísio está pedindo? Insistindo no pedido, fala assim, são os irmãos que não estão preparados, mas eles estão com boa vontade trabalhando no auxílio ao próximo sofredor que vem na casa. Então, por uma questão de estímulo, de reconhecimento a isso que eles estão fazendo, não é bom a gente dar uma injeção de ânimo, né? Dar uma amenizada. Então, aí Dionísio falando isso, Alexandre sorriu com a generosidade que lhe é característica e observou. Só possuo razões para endossar seus pedidos. E já que você insiste na providência para atender aos companheiros que se sentem igualmente credores de sua confiança e estima, pode avisá-los de que Dionísio virá. Então, olha isso. Então, a gente está vendo uma situação em que existe a ponderação sempre dos dois lados. O Alexandre ponderou o que ele achava que não era legal. O espírito poderia ouvir tudo que o Alexandre falou, né, aquele irmão desencarnado, e falar assim: não, eu entendo. Talvez vamos esperar um pouquinho mais. Mas no caso, existe sempre o livre-arbítrio. Então, esse irmão aí, o Euclides,
ele julgou ser necessário essa comunicação, mesmo não sendo o melhor momento ainda. E aí, quando ele insiste, o Alexandre concorda. Fala assim: então tá bom, vamos trazer o Dionísio para uma reunião mediúnica e ele fará a comunicação. E aí ele fala: então avisem o grupo que ele vai vir. Eu mesmo cuidarei de trazê-lo pessoalmente. E como Euclides agradecesse tocado de imensa alegria, Alexandre encerrou a conversação acrescentando: faça a promessa para a noite de amanhã. É sempre mais fácil dar com alegria do que receber com acerto. Quer dizer, o Alexandre sabe que eles talvez não vão receber a notícia com da melhor maneira possível. Mas o Alexandre está concordando. Mas nós vamos tentar com alegria. E aí afastaram, né? Afastamos o André Luiz e o Alexandre, prometendo que na noite seguinte, o Dionísio iria então vir e fazer a comunicação. Por que o interrogasse quanto ao processo fenomênico da incorporação, o benigno instrutor esclareceu de boa vontade. O André Luiz, então, perguntando agora para o Alexandre, né, sobre o fato, né, da incorporação. Mediunicamente falando, as medidas são as mesmas adotadas nos casos de psicografia comum, acrescentando-se, porém, que necessitaremos proteger com especial carinho o centro da linguagem na zona motora, fazendo refletir nosso auxílio magnético sobre todos os músculos da fala, localizados ao longo da boca, da garganta, da laringe, do tórax e do abdômen. Porque no começo do livro, vocês se lembram que alguns espíritos vieram da comunicação de psicografia a um outro grupo. E aí o André Luiz estava perguntando sobre o fato da incorporação e o Alexandre falou: é muito parecido com a psicografia. O espírito que vai dar a comunicação se achega próximo do médium, tem uma ligação que é toda amparada pelo corpo espiritual da casa, né? E ali é a mão. É o pensamento se ligando com o outro pensamento e fazendo a passagem da mensagem. No caso da incorporação, os espíritos dão uma atenção especial ao todo, né, o centro da linguagem, né, do médium. Atendendo-me às interpelações, o instrutor relacionou diversas elucidações de ordem moral alusivas ao assunto, comentando as dificuldades para difundir nos corações terrenos os valores da consolação legítima, em virtude das exigências descabidas da pesquisa intelectual. Então, olha isso, o que eles estão falando. Apesar de existir esse canal com muita frequência em várias casas, não é tão fácil. Os espíritos encontram dificuldade em passar, né, consolação legítima, valores de consolação legítima, porque infelizmente a maior parte das pessoas que às vezes estão ali estão em busca, né, de presenciar um fenômeno, de pesquisar se aquilo é verdade, se aquilo não é verdade, não entram na sintonia de entrega, né, ao Pai, à espiritualidade maior. Então, infelizmente, nós ainda vivemos, né, num mundo onde as nossas inferioridades ainda falam bastante alto, né, mesmo dentro de um ambiente como esse. Admirava-lhe a sabedoria profunda e a sublime compreensão das humanas fraquezas, quando atingimos a instituição de socorro, a que Dionísio se recolhera, em plena região inferior, não muito distante da crosta terrestre. Então, eles conversando chegaram lá. E olha como ele está falando, né? É numa região inferior. É próximo da crosta, mas é um ambiente já de acolhimento desses espíritos que já estão em condições de serem acolhidos. Entendendo-se com os espíritos do bem, consagrados aos serviços do amor cristão em zonas semelhantes, conduziu-me à presença do recém-desencarnado que se mantinha sob forte excitação. Dionísio, falou-lhe Alexandre bondoso, após a saudação usual. Lembra-se do nosso grupo de estudos espiritualistas? Então, olha lá, aí Alexandre chega e conhece o Dionísio, né? Sabe de quem está falando, de quem o Euclides estava falando. E aí chega e falando, você se lembra do nosso grupo de estudos espiritualistas?
Como não? E com que saudades? Suspirou o interlocutor. Nossos amigos do círculo pedem a sua presença, pelo menos por alguns minutos, prosseguiu o mentor gentil. E deliberei conduzi-lo até lá, para que você fale não somente a eles, mas também aos familiares. Que ventura! Exclamou Dionísio, quase chorando de contentamento. Então imaginem, porque quem fica sente e quem parte também sente, né, a separação. E então Dionísio, sabendo da oportunidade de poder se comunicar com os que ficaram, ficou extremamente feliz. Ouça, porém, meu amigo, tornou Alexandre sereno e enérgico. É indispensável que você medite sobre o acontecimento. Lembre-se de que você vai utilizar um aparelho neuromuscular que não lhe pertence. Então, olha só a orientação que o Alexandre está dando. Então, todos os espíritos sabem como é que faz uma comunicação mediúnica? Não. O Alexandre está lembrando ao Dionísio, que já era um espírita, que quando ele entrar no corpo, né, da dona, eu me esqueci o nome dela, é Otília, se eu não me engano, Otávia, fala assim, se lembre que não é seu o corpo que você vai estar usando. Nossa amiga Otávia servirá de intermediária. No entanto, você não deve desconhecer as dificuldades de um médium para satisfazer as particularidades técnicas de identificação dos comunicantes, diante das exigências de nossos irmãos encarnados. Compreende bem? Olha aqui que o Alexandre já está começando a dizer, porque o Alexandre avisou que não está tudo muito bem propício. Então ele já chega convidando, né, o Dionísio, mas lembrando, não se esqueça que você vai estar no corpo de uma outra pessoa. Então existe essa questão da afinidade que você vai ter que ter com essa médium para poder passar, e a questão das expectativas. Porque imagine assim, ó, eu quero muito a comunicação de tal pessoa. E quando ela vier, eu quero que ela fale o que eu quero ouvir. E então, as exigências dos irmãos encarnados, essa que é a questão. É aqui que está um ponto que a gente tem que pensar, porque quando a gente participa de um trabalho mediúnico, o que a gente está querendo? Que a comunicação seja do nosso agrado ou que nós estejamos receptivos para ouvir, aprender, acolher aquilo que vem vindo do plano, por permissão divina, né? Só que ele está falando, o grupo ainda tem uma série de exigências, um certo despreparo. Nós vamos ter que ir com cuidado. Sim, replicou Dionísio, algo desapontado. Estou agora no mundo da verdade e não devo faltar com ela. Olha a responsabilidade, olha como é delicado o assunto. Recordo-me que muitas vezes recebi as comunicações do plano invisível através de Otávia, com muitas prevenções, e não raro vacilei, acreditando a vítima de inúmeras mistificações. Olha o que nós estamos ouvindo aqui nesse capítulo. O próprio Dionísio reconhecendo, porque ele era um trabalhador da casa, ou ele era um frequentador da casa onde a médium, que se chama Otávia, recebia muitos espíritos do mundo espiritual. E ele mesmo está assumindo que quando ele estava encarnado, ele ouvia as comunicações questionando. Ah, será que não é a Dona Otávia que está falando? Será que são os espíritos mesmo que estão falando ou será que é a Dona Otávia? Porque isso é uma questão que é claro que a gente tem que ter um senso crítico, né? Porque dependendo de onde a gente for, dependendo de quem for o médium, a gente está sujeito às mistificações. O médium às vezes não está tão sintonizado e pode dar passividade a pensamentos próprios. O médium ou a casa, o ambiente, talvez não seja dos mais elevados e pode não ter sintonia com os planos espirituais de orientação e de verdade, como ele está falando. Podem ser locais onde as comunicações são com espíritos mais baixos, por exemplo.
Então, o próprio Dionísio está afirmando, quando eu estava do lado de lá, eu duvidava, eu questionava. Por vários momentos eu vacilei, duvidando da seriedade da comunicação da Dona Otávia. Só que agora é esse espírito do lado de lá querendo falar e o Alexandre está falando. Você se coloque agora no lugar, né, de um espírito, só que quem está lá, você já esteve, você já sabe qual é o pensamento de muitos, que às vezes ainda não estão tão sintonizados com o que é o trabalho mediúnico, ou com o local, ou com... Alexandre, muito calmo, observou. Pois bem, agora chegou a sua vez de experimentar. E se antigamente era tão fácil para você duvidar dos outros, desculpe a fraqueza dos nossos irmãos encarnados, caso agora duvidem de seu esforço. Olha que orientação que o Alexandre está dando para o espírito. Porque fala assim: se você um dia já duvidou, se você começar a falar e eles duvidarem que é você, desculpe eles. Porque você entende o que está acontecendo do lado de lá. Porque pode ser um espírito mais embrutecido, né, menos esclarecido, pode se revoltar. Falar, eles não querem, não estão acreditando que sou eu vou embora. Ou vou falar umas coisas aqui agora para acabar com eles. Não, entenda. Desculpe eles. Desculpe a fraqueza ainda desse grupo que não é tão estudado, não é tão elevado em sentimento, não é tão evoluído assim. É possível que não alcancemos o objetivo. Entretanto, nossos colaboradores insistem pela sua visita e não devemos impedir a experiência. Antes que Dionísio se internasse em novas considerações, o instrutor rematou. Concentre-se com atenção sobre o assunto. Peça a luz divina em suas orações e espere-me. Conduzi-lo-ei em nossa companhia, deixando-o na residência da médium com algumas horas de antecedência para que você encontre facilidades no serviço de harmonização. Então, é outra coisa importante para a gente entender. A gente acha, às vezes, que um trabalho mediúnico acontece só na hora que o médium se concentra, que o grupo faz a oração. A gente já viu que o plano espiritual tem um grande preparo. Mas até o espírito que vai se comunicar, olha nesse caso, o Alexandre está mostrando que esse espírito vai algumas horas antes se aproximar da médium para que eles comecem a se sintonizar, se harmonizar. Então, o médium muitas vezes tem já a sensação, ou a intuição, ou a confirmação da presença do espírito que vai se comunicar naquela noite. Despedindo-nos em seguida, registrando efusivos agradecimentos do interlocutor. O caso interessava-me. Por isso mesmo, roguei a permissão de Alexandre para acompanhá-lo de mais perto. Então, aí o André Luiz pediu para continuar com o Dionísio. Autorizado a fazê-lo, segui o instrutor que se dirigiu no dia seguinte à instituição a que Dionísio se recolhera, amparando-o convenientemente para a visita projetada. Então foi no dia seguinte que eles voltaram para buscar o Dionísio. Só avisaram ele: amanhã nós vamos vir te buscar. E no dia seguinte foram buscar. Com a gentileza de sempre, Alexandre guiou-nos até a moradia da médium Otávia, onde Euclides, o benevolente amigo da véspera, nos aguardava cheio de atenções. Então, o Euclides, né, é o espírito que provavelmente acompanha os trabalhos mediúnicos da casa ali, né, na casa da Dona Otávia, e ele já estava esperando a chegada do Alexandre e do Dionísio e do André Luiz. O prestimoso mentor despediu-se com delicadeza extrema e, deixando-me em companhia dos novos colegas, acrescentou: a reunião dos companheiros encarnados terá início às 20 horas. Todavia, entre 18 e 19 horas, estarei aqui de regresso a fim de acompanhá-los ao nosso núcleo de serviço. Então, Alexandre deixou André Luiz e o Dionísio. Isso ainda era de dia, porque ele falou: umas 18, 19 horas eu já vou estar aqui de volta com vocês para a hora que os trabalhos começarem eu estar presente. Mas o Alexandre tem mais compromisso.
o André Luiz ia ficar para acompanhar. E fixando-me, concluiu bondosamente: aproveite a aproximação de Euclides, meu caro André. Um bom trabalhador tem sempre proveitosas lições a ensinar. Euclides, sorrindo, agradeceu, comovido, e conduziu-nos ao interior doméstico enquanto Alexandre se afastava noutra direção. Detivemo-nos em humilde aposento. Nesta parte da casa, explicou-nos o guia acolhedor, a nossa irmã Otávia costuma fazer meditações e preces. A atmosfera reinante aqui é, por isso, confortadora, leve e balsâmica. Então, olha isso, até isso faz diferença. Ela é a médium que trabalha, mas no local onde ela faz a oração com mais frequência, é um ambiente que tem uma atmosfera mais leve, mais balsâmica, né? Como se fosse já um remédio, só de entrar ali, né? Estejam à vontade. Em vista de ser hoje um dos dias consagrados ao serviço mediúnico, terminará ela os trabalhos da refeição da tarde mais cedo, a fim de orar e preparar-se. Então, olha isso, ela se prepara mais cedo para o trabalho que vai fazer. Consultei o mostruário do grande relógio de parede, não longe de nós, que marcava precisamente 16 horas. E manifestei o desejo de ver a nossa irmã que atuaria naquela noite como intermediária entre os dois planos. Então, olha isso, eram 4 da tarde a hora que eles estavam ali, e o André Luiz querendo acompanhar a médium, para aprender, para entender o dia a dia da médium que vai participar de um trabalho mediúnico. Deixando Dionísio no aposento a que me referi, Euclides conduziu-me à pequena cozinha onde uma senhora idosa se mantinha atenta à preparação de alguns pratos modestos. Tudo limpeza, ordem e harmonia doméstica. Notei-a, porém, algo pálida, abatida. Então, eles entraram no local de oração dela, mas ela não estava ali. O Dionísio ficou lá, para que ele continuasse harmonizado com as vibrações boas ali da casa. Mas aí o Euclides levou o André Luiz para ver ela que estava na cozinha. E o André Luiz falou, apesar de tudo muito limpinho, né, tudo em ordem, ela parecia pálida e abatida, a médium. Ouvindo-me a inquirição discreta, o companheiro informou. Otávia é uma excelente colaboradora de nossos serviços espirituais, mas, pela força das provas necessárias à redenção, permanece unida a um homem ignorante e quase cruel. Então, olha o que é o caso dessa médium, né? Para mostrar para a gente que o fato de nós termos pessoas que a gente conhece que são médiums não significa que todos ou que a maioria se encontre em condição espiritual totalmente plena já, tranquila. A própria Dona Otávia, que ele está dizendo aqui, é uma trabalhadora muito boa, né? Mas ela está reencarnada com provas necessárias à redenção própria. E ela, por algum motivo, é casada, é ligada, unida a um homem ignorante e quase cruel. Então, a Dona Otávia é uma trabalhadora espírita, médium, e o marido dela é um homem ignorante e quase cruel. Enquanto o companheiro brutal está ausente nas horas do ganha-pão, a casa é tranquila e feliz, porquanto a nossa amiga não oferece hospedagem às entidades perturbadoras da sombra. Olha isso, quando ele está fora de casa trabalhando, a casa tem esse ambiente. Porque a dona Otávia não atrai aos espíritos da sombra. Todavia, quando o infeliz Leonardo penetra esse pequeno domínio, a situação se modifica. Porque o pobre esposo é um legítimo canteiro espinhoso no jardim desse lar. Olha a comparação que eles estão fazendo, né? Que o André Luiz está fazendo nessa descrição. Para a gente entender que nem tudo é harmonia, flores. Então,
na casa dela, ela vibra bem ou procura pelo menos melhorar-se, né? E ele não, ele é o canteiro espinhoso desse jardim. Faz-se acompanhar de perigosos elementos das zonas mais baixas. Não conseguiu ele identificar-se com a missão espiritualizante da esposa? Perguntei com interesse. Então André Luiz está perguntando, puxa vida, mas se ela é tão voltada para o bem, ele não se alinhou, ele não entendeu, ele não está sendo melhorado através da presença dela? Não, explicou Euclides, sem titubear, de modo algum. Não é novo para a compreensão elevada, contudo, é teimoso nos erros que lhe são próprios. Então, olha uma informação desse Leonardo, né? Apesar dele não ser novo para a compreensão elevada, quer dizer, ele tem informações do espiritismo ou de religião. Então, ele não é novo para a compreensão elevada, mas compreensão elevada não significa atitude adquirida, né? Não significa que a pessoa seja uma pessoa já voltada para o bem. Ele entende, mas é teimoso naquilo que são os seus próprios erros. Permite que a consorte nos ajude, em vista da insistência de parentes consanguíneos dele, dedicados à nossa causa, e que, influenciados por nós, não lhe permitem afastá-la. Quer dizer, ele sabe o que é o espiritismo, o trabalho dela, e ele acaba não afastando ela desse trabalho, porque por conta própria, talvez ele gostaria que ela se afastasse. Mas ele tem parentes consanguíneos que também são trabalhadores, e esses parentes acabam, através da influenciação espiritual, agindo sobre a opinião dele e impedindo que ele acabe afastando a dona Otávia do trabalho. A tarefa, porém, não é muito fácil. Porque se Otávia é dócil aos espíritos do bem, o esposo é obediente aos cultivadores do mal. Basta, às vezes, traçarmos um programa construtivo com a colaboração dela, para que Leonardo, cedendo aos portadores da treva, nos perturbe a ação, criando-nos graves dificuldades. Então, olha o tamanho do trabalho do plano espiritual num ambiente como esse. Então, a gente acha que é fácil, é simples, que todas as casas espíritas são iguais, que todos os médiums estão em situações semelhantes. Não, cada um está num nível, numa luta, né, diferente. Percebendo que o abatimento da médium não me passava despercebido, Euclides acrescentou: tão logo prometi ontem alegremente a vinda de Dionísio, desejoso de incentivar o bom ânimo dos amigos encarnados, contando com o concurso mediúnico de nossa irmã, piorou a situação psíquica do esposo imprevidente. Então, olha isso, né? Os espíritos das trevas perceberam o que ia acontecer para tentar melhorar, né, o grupo, e aí eles já usam ele como um, uma porta de entrada para poder atrapalhar o trabalho da espiritualidade maior. Leonardo amanheceu hoje mais nervoso que de costume. Embebedou-se pouco antes do almoço, insultou a companheira humilde e chegou mesmo a infligir-lhe tormentos físicos, então até agressão física. A dona Otávia, coitada, recebe desse marido. Assustada, a bondosa senhora sofreu tremendo choque nervoso que lhe atingiu o fígado, encontrando-se no momento sob forte perturbação gastrointestinal. Então é por isso que a dona Isabel está pálida e abatida, como o André Luiz observou. Porque o marido não é dos melhores, né? E já agrediu ela, bebeu por influenciação, né? Do mundo espiritual que ele convive. E é por isso que está nessa situação. Por isso a alimentação dela foi muito deficiente durante o dia e não tem podido manter a harmonia precisa da mente para atender com exatidão aos nossos propósitos. Já trouxe diversos recursos de assistência, inclusive a cooperação magnética de competentes enfermeiros espirituais. Então, olha isso.
O Dionísio, não, o Euclides, né, que é o mentor provavelmente, né, da Dona Otávia, apesar do que aconteceu com o marido lá, já buscou auxílio espiritual, trouxe enfermeiros espirituais para dar passes magnéticos do plano espiritual na Dona Otávia para poder tentar melhorar essa situação, para levantar-lhe o padrão das energias necessárias. E só por isso é que a pobrezinha ainda não tombou a camada, embora se encontre bastante enfraquecida apesar de todos os socorros. Então tá dando para entender, né, tudo o que está acontecendo aqui nesse quadro, nessa cena de hoje. Não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa a mais aí para alguma observação, mas o fato que eu estou enxergando é isso, né? Dona Otávia tá sendo auxiliada pelo plano espiritual, tem uma corrente fortíssima trabalhando contra, e ainda assim vai vir uma comunicação que o próprio Alexandre falou. Não é o ideal para o momento, né? Mas vamos lá, vamos tentar estimular esse grupo. Algo desapontado, Euclides considerou após curto silêncio. Como sabe, a harmonia não é realização que se improvise. E se nós, os desencarnados, devotados ao bem, estamos em luta frequente pela nossa iluminação íntima, os médiums são criaturas humanas, suscetíveis às vicissitudes e aos desequilíbrios da esfera carnal. Então o Dionísio está deixando, o Euclides está falando, se nós que estamos aqui já no mundo espiritual, né, dispostos a trabalhar no bem, né, também estamos lidando com a nossa ainda fraqueza, né, com as nossas sombras. Imaginem os médiuns que estão encarnados. Eles também são influenciados. E por isso que a espiritualidade sempre trabalha em favor de todos, apesar das imperfeições, apesar dos problemas. Mas é o que o Euclides está falando e ele está até um pouco, né, desanimado por ver que a situação está tão difícil assim, mas eles estão lá. E aí o André Luiz, ouvindo tudo aquilo, né, fala: ó, exclamei fixando a pobre mulher. Não teremos alguém que a substitua? Ela está quase cambaleante. Então, olha o que o André Luiz está propondo, pensando, né? Puxa vida, mas então não vamos usar essa médium. Não tem outro médium que possa fazer a comunicação, já que a dona Otávia está tão abalada assim, né? Está tão debilitada assim. E aí o mentor lá responde: todos os serviços exigem preparo, treinamento, observou o meu interlocutor sensatamente. E não poderemos trazer alguém que faça as vezes de Otávia de um instante para o outro. Talvez em algumas casas existam mais médiums preparados e habilitados para quando um não estiver bem, o outro suprir a necessidade. Mas existem casas onde, como no caso aqui, não é tão simples assim. Todo médium que vai estar trabalhando, ele teve um preparo, teve um treinamento, teve um desenvolvimento. Então não é assim. Ah, porque ela não está bem, vamos pegar outro. Na casa onde eles estão indo, a Dona Otávia é a única opção. E aí o André Luiz, então, ouvindo aquilo, né, fala: não supõe que ela deveria ser feliz para ser mais útil? Indaguei. Então agora o André Luiz está perguntando: puxa vida, mas se ela tem esse problema que é o marido dela, e se ela está querendo ser útil, se ela está querendo trabalhar no bem, será que não era melhor que ela fosse feliz? Que ela tivesse esse marido afastado dela? Para que ela pudesse trabalhar sem esse tipo de problema? Quem sabe? Respondeu Euclides com intenção. A mediunidade ativa e missionária não é compatível com o bem-estar. E, a rigor, todas as pessoas que gozam de relativo conforto material poderiam disputar excelentes oportunidades de serviço em seus quadros de trabalho e edificação. Entretanto, as almas encarnadas, quando favorecidas
pela tranquilidade natural da existência física, se mantém na região de serviço comum que lhes é própria às necessidades individuais. E como o cumprimento do dever com exatidão já representa grande esforço, raramente ultrapassam a fronteira das obrigações legítimas em busca do campo divino da renunciação. A luta intensiva, porém, dilata as aspirações íntimas. Então, olha isso. Não sei se vocês entenderam tudo o que está falando aqui. O que o Espírito está falando, fala assim, ó. Talvez, quem é que sabe, se ela tivesse livre, né, desse empecilho, ela estaria trabalhando melhor. Porque é o que ele falou ali. Infelizmente, as pessoas ainda no nosso estágio, no nosso nível, só vão em busca de fazer algo melhor quando estão passando mal, quando estão precisando. Porque a hora que está na zona de conforto, não quer saber de Deus, não quer saber de trabalho com a casa espírita. Então, a luta intensiva dilata as aspirações íntimas. E é isso que Jesus também veio dizer. Quando ele falou, por exemplo, eu não vim para os sãos e os justos. Eu vim para os doentes, porque são os doentes, são os que sofrem, que estão com o coração mais receptivo a buscar o auxílio divino. Quando a gente está bem, a gente geralmente se volta para o nosso próprio egoísmo. A casa espírita geralmente está cheia, porque tem muita gente sofrendo. Porque se não tivesse gente sofrendo, a casa espírita estava vazia. A maior parte das pessoas entram na casa espírita para procurar passe. Não é para trabalhar. As pessoas querem que Deus resolva os problemas dela, que os espíritos resolvam os problemas deles, que os espíritos deem comunicação da maneira que eles querem. Não querem ir lá para falar assim, Deus, o que você quer de mim? Eu estou aqui para fazer o que você quiser. O resumo desse trecho é isso. Ela tem um problema? Tem. Mas o irmão está falando, quem é que pode garantir que se ela não tivesse esse espinho, ela não estaria buscando trabalhar arduamente para conseguir algo melhor? E aí ele conclui falando, né? O sofrimento, quando aceito à luz da fé viva, é uma fonte criadora de asas espirituais. Então ele está nos mostrando que o problema, quando bem encarado, a gente vai entender que é algo que nos impulsiona para frente, para sair, para ir em busca de elevação. É o bem e o mal sofrer que também está descrito no Evangelho segundo o Espiritismo. Existem pessoas que sofrem, mas também às vezes se revoltam e não colhem os benefícios desse sofrimento. Agora, existem pessoas que sofrem e buscam trabalhar no bem, e buscam se melhorar, e buscam, de alguma maneira, aproveitar aquele sofrimento para, como falou aqui, ser fonte criadora de asas espirituais. Então nós temos que ter cuidado, porque quando Jesus falou também, bem-aventurados os aflitos, ele não estava se referindo a todos os aflitos. Ele estava se referindo aos que passam pela aflição, pela dor, pelo sofrimento, com resignação, com obediência e buscando cada vez mais se melhorar. Então, é essa a explicação aqui que está sendo dada. A essa altura dos esclarecimentos fraternos, o companheiro sorriu e observou. Formulando semelhantes considerações, não queremos dizer que a mediunidade construtiva deva ser apanágio dos corações algemados à dor. Então, aí ele também está fazendo uma consideração para a gente, para que a gente entenda. Não quer dizer que todo médium que trabalha no bem, todos estão vinculados à dor, a um sofrimento. Não é necessário que seja assim. Isto não. As missões da espiritualidade superior pertencem a todas as criaturas de boa vontade.
Então aqui também está uma, uma linha divisória, né, entre a produção no caminho da luz ou entre as trevas, né? Todo trabalhador, toda criatura de boa vontade pode estar trabalhando com o auxílio da espiritualidade superior, sofrendo ou não. É que sofrendo, fique claro aqui, né, pra gente. Quando a gente está fora da nossa zona de conforto, geralmente a gente busca espiritualidade. Quando a gente tem uma doença, quando a gente está passando por um problema, quando a morte chega perto, quando a gente está passando dificuldade em casa, com o marido, com a mulher, ou no trabalho, seja lá o que for. Mas é nesse momento que a gente busca o auxílio de Deus. Quando a vida está mil maravilhas, ganho muito dinheiro, tenho muita tranquilidade, muita satisfação, não quero, não preciso de Deus. Deixa isso daí. A hora que. Aí, Deus. Não existe milagre. Mais cedo ou mais tarde, todos vamos ter que nos voltar, né? Para isso. Então, ele está explicando isso, né? E a dona da casa terminara a tarefa de aprontar o jantar humilde e antes que o esposo voltasse ao lar, dirigiu-se ao quarto íntimo em que, conforme a notificação de Euclides, costumava fazer as suas preces preparatórias. Penetramos o aposento em sua companhia. Euclides acomodou Dionísio ao lado dela e, enquanto a médium se concentrava em oração, o dedicado amigo aplicava-lhe passes magnéticos, fortalecendo o nervo das vísceras e ministrando, ao que percebi, vigorosas cotas de força, não somente às fibras nervosas, mas também às células gliais. Dona Otávio, então olha isso, ela acabou de fazer a comida lá, né? Já entrou para se concentrar no ambiente de oração dela e lá ela começou a ser mais cuidada pelos espíritos para poderem prepará-la para o trabalho mediúnico. Dona Otávia pedia a Jesus bastante energia para o cumprimento de sua tarefa, comovendo-nos a sua rogativa silenciosa, simples e sincera. Meditou na promessa que os amigos espirituais haviam levado a efeito na véspera, relativamente à comunicação de Dionísio. Então, olha isso, ela como médium, já tinha sido informada pelo mentor dela, amanhã vai vir o Dionísio. E então ela estava preocupada, se preparando para isso. A comunicação de Dionísio recém-desencarnado. Então, outra coisa aqui que muita gente fala, mas a pessoa acabou de desencarnar, não é possível que é ela que está se comunicando. Olha aqui, ó, no livro do André Luiz está falando, às vezes é possível sim. Nesse caso, ele é um recém-desencarnado. Procurava dispor-se ao concurso mediúnico eficiente, tentando isolar a mente das contrariedades de natureza material. Aos poucos, sob a influenciação de Euclides, formou-se um laço fluídico que ligou a médium ao próximo comunicante. O companheiro que preparava o trabalho recomendou ao amigo desencarnado falasse a Dona Otávia com todas as suas energias mentais, organizando o ambiente favorável para o serviço da noite. Dionísio começou a falar de suas necessidades espirituais, comentando a esperança de fazer-se sentir junto da família terrena e dos antigos colegas de aprendizado espiritualista, notando eu que a médium lhe registrava a presença e a linguagem em forma de figuração e lembrança, aparentemente imaginárias na esfera do pensamento. Então, olha, outra informação que é importante para a gente entender. A dona Otávia é médium. O espírito que vai se comunicar com ela está ali junto dela. E ela não está vendo ele. Ela está captando a influenciação mental através de um esforço, mas ela está captando como uma aparente lembrança, né? Um pensamento, é como uma intuição do que o Dionísio precisa. Então, não é como a gente às vezes imagina, não, o médium vê tudo, ouve tudo. Não. Existem níveis diferentes, existem obstáculos também de campos magnéticos e espirituais
que nem sempre estão na mesma sintonia, nem sempre está tão claro assim. Observei com interesse a extensão da fronteira vibratória que nos separa dos espíritos encarnados. Olha aqui, o André Luiz reafirmando exatamente isso que eu acabei de falar. Ele viu isso. Olha a fronteira que existe entre o mundo dos desencarnados e do encarnado. Porquanto, em nos achando ali, em frente a uma organização mediúnica adestrada, precisávamos iniciar o trabalho de comunicação como quem estivesse muitíssimo distante, vencendo devagarinho os círculos espessos de resistência. Então, não é em todos os casos que isso fica tão fácil, tão simples, tão leve. Longo tempo durou o singular diálogo, reconhecendo que, ao fim da interessante conversação prévia entre a médium e o comunicante, palestra essa que foi plenamente orientada pelo tato fraterno de Euclides em todas as minúcias, Dona Otávia parecia mais ambientada com o assunto, aderindo com clareza ao que Dionísio pretendia fazer. Tudo ia bem, e não me cansava de admirar aquele inesperado serviço de preparação mediúnica quando aconteceu alguma coisa muito grave. Então, André Luiz estava fascinado com aquilo que ele estava aprendendo, presenciando, né? E agora nos passando. Mas nesse momento, né? A Dona Otávia, então, recebeu a intuição através desse esforço do que iria acontecer à noite, mas algo aconteceu de muito grave. O dono da casa chegava de volta, quebrando de modo violento a tranquilidade das vibrações em que nos mergulhávamos. Vociferando logo na entrada, obrigou a esposa a levantar-se de súbito, quer dizer, tirou ela da oração. O infortunado senhor semelhava-se a um brutamontes nas suas características de tirano doméstico. Algumas entidades galhofeiras e perversas constituíam-lhe o séquito. Quer dizer, ele estava todo envolvido com uma quantidade de espíritos das trevas, né, que faziam ele agir daquela maneira. Dona Otávia serviu o jantar fazendo prodígios no campo da paciência evangélica. Fim da refeição muito simples, a que compareceu o esposo junto de 2 filhos maiores, a nobre senhora falou ao marido em particular. Leonardo, como você sabe, irei hoje à reunião, saindo antes das 8. Que? Exclamou o interlocutor encharcado de vinho, a confiar os bigodes grisalhos. A cofiar, né? Mexendo nos bigodes dele, né? A senhora hoje não pode sair. Nada de sessões. Hoje não. Impressionado com aquela atitude intempestiva, perguntei a Euclides, que seguia a cena muito calmo. E agora? O André Luiz ficou preocupado, né? E agora? Já previa a ocorrência, redarguiu-me com manifesta tristeza no olhar. E pedi a uma de nossas irmãs trouxesse até aqui uma tia do bulhento Leonardo, que intercederá a favor de nossos desejos. Não devem tardar. Trata-se de pessoa a que se renderá sem esforço. Então, olha o que a espiritualidade fez. Conhece, né, o tipo, né, do Leonardo, sabe que ele tem uma tia que ele respeita, e o que fizeram? Um espírito foi lá, através também de uma influenciação, de uma intuição, fazer com que essa tia fosse até a casa do Leonardo e da Dona Otávia, para poder, de alguma maneira, às vezes a pessoa nem sabe por que está indo lá. É levada por uma. Ah, eu esqueci. Ah, eu quero pegar isso, eu quero. E chega lá. Quantas vezes não acontece isso na nossa vida? A gente não sabe porque vai num lugar e acaba auxiliando. Ou a gente está precisando de ajuda e chega essa ajuda. E foi isso que aconteceu. Com efeito, enquanto Dona Otávia enxugava o pranto em silêncio, recompondo a mesa de refeições, ouviram-se palmas à porta. Leonardo foi atender, e em breves minutos, uma entidade desencarnada, quer dizer, o espírito que foi buscar a tia dele, muito simpática, penetrava o interior acompanhando uma velha senhora de semblante acolhedor e risonho. A cooperadora de Euclides veio até nós
cumprimentando-no sorridente. Quer dizer, essa desencarnada é amiga do Euclides, que cuidou de levar a tia do Leonardo. Chegou e cumprimentou Euclides, André Luiz e eles, né? Profundamente surpreendido em face de tantos trabalhos para a organização de pequeno serviço consolador, fiz-me atento à conversação que se desdobrou entre os encarnados. Então aí o André Luiz começou a prestar atenção na conversa deles, né? Ainda bem que a luta do dia terminou, disse a respeitável matrona dirigindo-se à médium, depois das primeiras saudações. Vim até aqui para irmos juntas. Então olha isso, essa pessoa, essa tia dele acabou mais cedo e falou assim: eu vou lá na casa da dona Otávia pegar ela para a gente ir junto. Otávia procurou esconder sua mágoa, sorrindo com esforço, e respondeu: Ora, minha boa Georgina, hoje não posso. Leonardo está indisposto e pretende recolher-se mais cedo. Já sei, observou a visitante, com carinho nas palavras e severidade nas atitudes, fixando o chefe da casa. Você, Otávia, tem compromisso e não pode faltar. Em seguida, levantou-se, tocou os ombros do sobrinho, que se derramara no divã, e falou-lhe com franqueza: Meu filho, que você se regale em prazeres e adie a sua realização espiritual por imprevidência e má vontade, eu não posso impedir, mas advirto-o. Quanto aos deveres de sua mulher em nosso núcleo de iluminação, pedindo-lhe não se interponha entre ela e os desígnios superiores. Otávia é uma esposa exemplar, tem tolerado suas impertinências a vida inteira e já entrou ao seu espírito de pai 2 filhos maiores, rigorosamente educados na inteligência e no coração. Já entregou, né, ao seu espírito. Não lhe impeça agora o serviço divino. Poderia insurgir-me contra você, induzindo-a a resistir, mas prefiro avisá-lo de que a sua atuação contra o bem não ficará impune. Então, olha, essa tia é uma tia que tem muita ascendência sobre o sobrinho, né? Tem uma autoridade moral para poder falar tudo isso. Observei que as palavras da veneranda senhora eram emitidas conjuntamente com grandes jatos de energia magnética que envolviam Leonardo, obrigando-o a melhor raciocínio. Ele meditou por alguns momentos e respondeu vencido: Otávia poderá ir quando quiser, desde que seja em sua companhia. Olha isso, né? O espírito orgulhoso fala assim: tá bom, eu deixo, mas só se for sempre com você. A matrona agradeceu, estimulando-o no estudo das questões da espiritualidade. E quando se dispunham as 2 senhoras a tomar o caminho do grupo de estudos, chegou Alexandre de volta, a fim de acompanhar-nos por sua vez. Reconheci que o instrutor percebeu de relance o estado de abatimento da médium, identificando as dificuldades que se opunham à prometida comunicação de Dionísio. Quer dizer, o Alexandre chegando já viu, né, identificou esse quadro como sendo já mais um potencial problema para a comunicação do Dionísio. Mas, longe de referir as advertências da véspera, ele próprio agora era quem se mostrava mais otimista, estimulando, ao que notei o entusiasmo de Euclides a serviço do bem. Quer dizer, o Alexandre chegou e percebeu, falou assim: realmente não está favorável. Mas ao invés de ele falar, eu não avisei, não está nada bem aqui para acontecer essa comunicação. Mas foi justamente ele quem agora estava querendo ajudar Euclides a se reanimar, né? E falar assim: vamos lá, que nós vamos lutar aqui para que tudo aconteça da melhor maneira possível. Mas as coisas não estão nada favoráveis. Mas por hoje, a gente vai parar por aqui. Nós estamos na metade do capítulo, passamos um pouquinho da metade do capítulo, mas na semana que vem aí a gente vai ver propriamente a comunicação. O momento da incorporação do Dionísio com a médium, né, a Dona Otávia, num ambiente que não está favorável. E aí a gente vai, então, na semana que vem, colher o aprendizado, né, da continuação desse capítulo. Então, nós paramos aqui no item 5. Certo, gente? Alguma questão, alguma observação que vocês queiram fazer?
Observação. Muito bem mesmo. Deu muito para esclarecer muita coisa. Tem muita coisa legal, né? Para pensar, para Muito, entender, muito. para... Eu aprendi uma coisa que o médium já tem de antemão, muitas vezes, a sabedoria de quem é que vai estar lá. Sim, ele tem às vezes a sensação, né? Ele sente a aproximação, a lembrança. É, Só de o médium, às vezes, lembrar de alguém que já partiu, muitas vezes é o então, fato de que ele já está por perto e vai dar comunicação. Pois é. E não é claro, você viu, né, pai? Às vezes não é claro. Ela não viu o espírito, mas ela, em pensamento, lembrou do espírito como se fosse uma lembrança mesmo, né? É muito legal, muito interessante esse capítulo. Várias vezes. muito bom, realmente. Certo? Certo. Então tá joia. Bom, muito obrigado aí. Vamos agradecer a Deus mais uma vez, né, a oportunidade que nós temos de estar aqui junto estudando tudo isso e aprendendo. E outra coisa, né, que é importante do capítulo, aprender, né, o texto, as palavras, não quer dizer que a gente cresceu espiritualmente. Existe uma distância muito grande, né, que a gente tem que fazer. A gente tem que continuar lutando. Porque conhecer versículo da Bíblia e não ser bom cristão, a gente sabe que o mundo está cheio. E a mesma Isso. coisa na questão do espiritismo. Saber tudo que o André Luiz contou, tudo que o Allan Kardec falou, e não sentir o bem de fato, né, a compreensão, o que Jesus nos exemplificou, nos coloca numa distância muito grande ainda. E aí a gente sabe o quanto que a gente tem que trabalhar, né? Nossa, quanta correção nossa que nós temos que fazer. Só vamos corrigindo e vamos fazer Que as Deus nos coisas. ajude, né? Amém. Bom, boa semana para todos, boa Boa noite. semana. Até Boa mais. noite, boa Tchau, noite tchau. a todos.